Pressão. Pressão é aquilo que acontece todas as vezes que uma força atua perpendicularmente a uma superfície. Então, todas as vezes que você tiver uma força atuando perpendicularmente a uma superfície, nós teremos uma pressão. E a definição de pressão é que pressão é força sobre área. Detalhezinho. O P que simboliza pressão é sempre um P minúsculo. P maiúsculo você usa para potência, você usa para peso, mas pressão é um P minúsculo. Então pressão é força sobre área. No sistema internacional de unidades, meus senhores, nós medimos a pressão em newtons por metro quadrado. Afinal de contas, a força se mede em newtons, a área em metro quadrado. Só que isso aqui tem um nome. Em homenagem a um cientista chamado Blaise Pascal, nós chamamos a essa unidade de Pascal, simbolizada por PA. Então, no sistema internacional, pressão se mede em Pascal. Uma fórmulazinha simples, tranquila, sossegada, mas o que se cobra de vocês de teoria a respeito disso é uma coisa de louco. Essa relação aqui, mostrando que a pressão é inversamente proporcional à área, meus senhores, é uma coisa que é simplesmente cobrada horrores em vestibulares. Então, tem questõezinhas simples, questõezinhas bastante fáceis. Por exemplo, uma delas seria o seguinte. Se você segurar uma caneta assim entre dois dedos e apertar essa caneta, o lado da ponta machuca e o outro lado não machuca. Porque se é a mesmíssima força que atua dos dois lados. Gente, a força é a mesma, mas as áreas não são. Essa área é grande, então aqui pressão pequena. Essa área é pequena, então aqui pressão grande. Então, essa relação pressão e área, conforme eu disse para vocês, os senhores, eles cobram bastante. Por exemplo, no meu carro, quando eu vou calibrar os pneus, eu coloco, como se diz aí no popular, 30 libras. Gente, libras é como o Brasil, é como a gente chama aqui no Brasil a medida de pressão do sistema inglês. O sistema inglês era muito utilizado, mas hoje praticamente só sobrou a medida de pressão. A unidade correta é PSI. Isso aqui significa libras força por polegada quadrada. É pounds e square inch. Então no carro eu coloco 30 libras. Acontece que eu tenho uma bike. Eu tenho uma mountain bike. Na minha bike eu coloco 60 libras. Alguns amigos meus têm uma bike também, só que é uma bike diferente, uma bike chamada Speed. Você já cansou de ver essas bikes por aí, tá super na moda? Ela tem um pneu estreitinho, parece uma salsicha. Naquela Speed eles colocam 120 PSI. E num trator que tem aquele pneuzão enorme, eles colocam 10 PSI. Agora me diz uma coisinha. Pneuzinho, pressão enorme. Perdão, isso aqui está errado, não é 1120, não. São 120 PSI. Então, com calma, senão você explode o pneu. Então, na Speed, que é um pneu fininho, você coloca 120 libras. No trator, que é um pneu enorme, você coloca 10 libras. Por que uma diferença dessas? Gente, porque a relação entre pressão e área é uma relação inversamente proporcional. Por exemplo, esse pneu é muito fininho. Quando esse pneu encosta no solo, a área de contato é mais ou menos do tamanho de uma impressão digital. Como se tem uma área extremamente pequena, você deve ter uma pressão muito grande. Um pneu de trator, pelo contrário, quando ele encosta no solo, ele pega uma área mais ou menos desse tamanho. Como tem uma área grande, pressão pequena. Aliás, o pneu do trator é feito assim, com esse tamanho tão grande, é mostrado de propósito, para evitar que ele compacte o terreno. Para você plantar alguma coisa, o terreno tem que estar fofo, o terreno tem que estar aerado. Se você passa uma coisa pesada, se você comprime aquele terreno, a planta não nasce. Então, pressão inversamente proporcional à área. Esta relação é maravilhosa para você trabalhar com pressão em sólidos. Pressão em líquidos é outra história que eu vou contar para vocês numa próxima aula.
utilizada para medir isso aqui no sistema internacional, olha só, no sistema internacional nós medimos máximo quilômetro. Nós medimos em metro.